Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro do Fisiortopedia Responde, aquele momento que a gente fala com os nossos alunos e responde as perguntas da plataforma aqui com mais espaço, mais tempo e um pouco mais de informalidade, né? Então, lembrando, não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e mandar para todo mundo que possa se interessar sobre o assunto. Então hoje a pergunta está muito interessante, vou pegar minha cola aqui. Bom dia. Entendo que a possibilidade que temos em tentar mudar um comportamento é gerando novas experiências diferentes daquelas que favorecem o desenvolvimento do medo e evitação. Perfeito. Porém, a experiência anterior não é esquecida. A longo prazo, essa mudança é sustentada? Qual seria o seu melhor conselho ao paciente com dor crônica no momento da alta? Abraços e obrigado, Ana. Então, a Ana fez uma pergunta aqui extremamente inteligente e deu para ver que ela pegou muito bem os conceitos. Então, o que a Ana está se preocupando aqui tem a ver com o que a gente sempre fala. Qual é o legado que a gente deixa para o nosso paciente? Acho que a primeira questão aqui, que eu acho que é legal validar alguns pontos do que ela falou, em relação às memórias que a gente vive, a gente não esquece. Então, realmente não tem como a gente apagar isso na memória, nos arquivos do nosso cérebro aí. Então, são sempre memórias que elas sempre vão ser esquecidas. Não vão ser esquecidas. Então, como a gente entende que isso é fixado lá dentro de tudo que a gente já vivenciou, essa fala dela é extremamente relevante porque não tem como desver, como a gente fala. Então, a partir do momento que a gente está trocando, ressignificando e gerando novas experiências, o mais importante é que essa sensação dada e essa situação vivida pelo paciente seja realmente compreendida de uma forma que o paciente saiba o que aconteceu, o porquê que aquela nova sensação mudou dentro de experiências que ela já tinha de forma negativa. Então, eu acho que o trabalho dentro de um entendimento do paciente sobre a mudança clínica dele é extremamente relevante, e é o que eu sempre repito, né? Entender o que ele entendeu, do porquê que ele melhorou. Quando se explicita muito bem isso, eu acho que é a parte importante e a gente conversa um pouquinho sobre os mecanismos e os porquês das melhoras, para o paciente não entrar num looping e desentendimento e ficar só de uma forma do melhorei ou não melhorei. Entender o porquê facilita o manter esse reforço, né? Então a gente sempre fala de qual legado que a gente deixa para o paciente e esse entendimento sobre os efeitos clínicos são extremamente relevantes estarem conversando. Então, muitas vezes nesse momento da alta você pode perguntar, queria entender o que você entendeu de tudo que a gente fez aqui, quais foram os pontos mais marcantes e o porquê que você acha que esses pontos foram relevantes. Então, nessa hora você já vai começar a melhorar essa compreensão e a gente precisa sempre colocar alguns pingos nos is. Muitas vezes os pacientes falam o que a gente gostaria de escutar, às vezes sim, às vezes não, mas a gente vai literalmente costurando um pouco melhor essa história. E você pode fazer uma dessas perguntas como: se você tiver uma nova crise ou uma nova dor, uma nova recidiva, o que você faria? Como você acha que tem que agir? Conversar um pouco sobre esse ponto que pode ter o retorno da dor, que não é uma coisa incomum, é extremamente importante. Outro ponto que eu acho extremamente relevante é conseguir conversar com o paciente, literalmente, de quais são os momentos que ele precisaria de você. Então, eu sempre falo, quando eu vou dar alta para o meu paciente, as situações que eu não gostaria de ter que voltar e fazer uma reavaliação literal, ou seja, repetir tudo que a gente já vivenciou aqui. Então, deixar clara a resposta e a situação clínica que ele tem que procurar é aquilo de já tentar colocar em prática tudo que vocês aprenderam e construíram junto para ela retornar para você apenas se ela já tentou e ela não conseguiu ou saiu muito fora do que o escopo do que tinha se trabalhado anteriormente, né? Então, nesse caso de autonomia e autoeficácia que a gente fala para o nosso paciente, isso é extremamente relevante. E tudo isso que a gente está falando é sobre cognitivo comportamental, que é o entendimento e o comportamento que é gerado perante isso, né? Ou seja, como que a pessoa está enfrentando aquele quadro. Então, acho que primeiro, naturalizar que aquela dor possa retornar, entender como provavelmente aquela pessoa possa agir e também futuramente entender quando ela precisaria de você naquela situação. Então, quando a gente deixa esses três pontos muito claros, acredito que facilita e muito, porque a ideia não é que ele nunca mais te procure ou que ele não possa te perguntar, né?
Então, nessas horas é extremamente relevante e é uma construção que os pacientes mais antigos que eu tenho que possam voltar por diversas vezes, você começa a ver uma construção de comportamentos e você sempre também é desafiado de tentar fazer algo diferente do que você já fez nos quadros anteriores. Então, naturalizar e ainda se colocar como ponto de referência de qualquer quadro de recidiva é extremamente relevante e importante. Então, como sempre falo, seja o ponto de referência de informação de qualidade de saúde do seu paciente, e isso vai facilitar toda a conversa e comunicação que você tem com ele e para que ele possa esclarecer o que tem acontecido na condição de saúde desse paciente, tá bom? Bom, ótima pergunta, ótimas reflexões. Espero que tenha te ajudado aí, que você já tenha alguma situação parecida. E não se esqueça de curtir, comentar, mandar para todo mundo que possa se interessar nesse vídeo. Nos vemos no próximo quadro Fisiortopedia Responde. Um grande abraço, valeu!